Olá, estudante do terceiro ano do ensino médio. Sou professora Mônica Couto, professora de Geografia. Estamos juntos, nesse tempo de pandemia, estudando os temas da geografia, para que você não perca o pique e tenha a possibilidade de concorrer a uma vaga do Enem, se for o seu desejo. Na última aula, tratamos sobre o processo de globalização. Hoje, vamos continuar aprofundando sobre esse processo. Falaremos de uma das fases da globalização, a fase que a gente chama de capitalismo financeiro. Mas antes de dar início, vamos ver o que aprofundaremos hoje. Hoje, você vai entender a contribuição das fases do capitalismo, ou seja, das 3 fases, para o processo de globalização. Você vai conseguir, junto comigo, caracterizar a terceira fase do capitalismo, ou seja, o capitalismo financeiro. E você vai reconhecer o papel do capitalismo financeiro para a criação das empresas transnacionais, aquelas empresas que o seu produto é produzido em uma série de países, a sua linha de produção está diluída em vários países do mundo. E para a gente retomar aqueles conceitos que trabalhamos na aula sobre o processo de globalização, uma breve introdução, eu te convido a observar comigo esse mapa conceitual. E no mapa conceitual, a gente começa definindo o que é globalização. Então, globalização é esse fenômeno de expansão do capitalismo. Uma expansão que está associada à circulação mundial de mercadoria, de informações, de capitais e até mesmo de pessoas. Então, a gente tem essa ideia de que houve uma redução das distâncias. Você se lembra? Essa redução acaba estando associada a essa proximidade que nos é dada principalmente pelos meios de comunicação e pela evolução dos nossos meios de transporte. Quais são as origens, então, dessa globalização? Vamos retomar? A origem da globalização vem da primeira revolução industrial, quando a gente se encontrava na primeira fase do capitalismo, o capitalismo comercial ou o capitalismo mercantil, aquele capitalismo que estava associado às trocas. Se a gente for retomar a história, a gente está num período associado aí às grandes navegações, né? Quando os países se lançavam ao mar para buscar especiarias, para buscar pedras preciosas, para fazer esse intercâmbio, essas trocas e se fortalecer no cenário europeu, principalmente. E esse capitalismo, essa fase aí, a gente se encontrava associada a um processo de acumulação primitiva do capital. Essa acumulação a gente chama de primitiva, que era essa acumulação associada à questão da matéria-prima, né? Seja ela na forma de especiarias ou seja na forma dos minerais preciosos. A segunda fase do capitalismo, quando da descoberta principalmente dos combustíveis fósseis, né? Um capitalismo que a gente pode chamar de fossilicista, ou seja, um capitalismo da descoberta do carvão mineral, da descoberta do petróleo, né? Da descoberta da combustão, né? Da possibilidade da máquina a vapor, por exemplo, dos automóveis, a gente tem uma nova caracterização, então, pensando o fenômeno da globalização. Essa globalização, ela acaba se ampliando, né? Os meios de transporte, eles acabam se desenvolvendo muito, a gente tem essa aproximação da produção, a gente tem essa relação de matéria-prima e produto industrializado sendo intensificado. Então, estamos aqui numa segunda fase do capitalismo e, consequentemente, da globalização. E para a gente já pensar esse capitalismo financeiro, antes disso, é só pontuar que a natureza do processo de globalização, ela é uma natureza econômica. Por mais que hoje o seu reflexo seja na nossa vida
social, seja cultural, né? Seja desse intercâmbio completo de informação, mercadoria, pessoas, bens, produtos. Ele é um processo, a globalização é um processo que surge baseado no aspecto econômico. Então, na aula de hoje, a gente vai tentar entender o que é essa terceira fase do capitalismo, o que é esse capitalismo financeiro e quais são os reflexos dele nesse mundo globalizado. E para a gente começar, o capitalismo financeiro é também chamado de capitalismo monopolista. A gente vai observar que na organização, principalmente econômica, vai haver um grande crescimento dos monopólios, ou seja, empresas que se organizam para dominar um determinado setor da economia. E essa terceira fase do capitalismo, então, ela está associada à segunda metade do século XX, né? E vai ao encontro da terceira revolução industrial. Aquela revolução que você já ouviu falar, que está muito associada à informação. Há um grande potencial criativo relacionado à informação, aos meios de transporte, também é um ponto que merece ser destacado, né? As distâncias, elas se reduzem muito em função disso. Ela recebe esse nome de capitalismo financeiro porque os principais atores desse processo acabam sendo as bolsas de valores, né? Os bancos são os principais agentes. E aqueles bancos que, se a gente remonta a história, vêm lá da criação do FMI, num contexto de Primeira, Segunda Guerra Mundial, né? Aquele banco que patrocinava a reconstrução dos territórios aí. E esse capitalismo financeiro, monopolista, nele ocorre a integração financeira e produtiva. Então, a gente vai ver as empresas se transformando em organizações, por exemplo, SA. Eu ou você podemos ter ações, por exemplo, da Petrobras. Quando a gente fala que uma empresa é uma organização SA, ela é uma sociedade anônima. Ou seja, ela não conhece todas as pessoas que são donas das suas ações, que são donas dos seus títulos. Então, esse capitalismo financeiro, ele vai permitir a redução ainda maior dessas fronteiras entre os países e essa integração que é produtiva e financeira. E quais são as principais características, então, desse capitalismo financeiro? O controle da economia pelos bancos. Quantas vezes, e aí nesse período de pandemia, você deve acompanhar, né? A gente acaba passando mais tempo com atenção para os noticiários, como as bolsas de valores elas têm sofrido com a questão da pandemia, com a redução da possibilidade das relações comerciais, menos gente na rua, menos mercado consumidor. Então, uma característica desse capitalismo financeiro e desse mundo globalizado são os bancos, é uma economia baseada aí nas bolsas de valores, nessas ações dessas empresas. Esse capitalismo, ele faz com que aquelas empresas que eram multinacionais, elas se ampliem ainda mais e se tornem transnacionais. Quando a gente fala de uma empresa multinacional, eu estou dizendo de uma empresa que tem sede em um país, e uma matriz, a matriz em um país e uma filial em um outro país, como a Fiat, por exemplo, aqui em Betim, né, Minas Gerais, se a gente for pensar. Mas quando a gente fala de empresas transnacionais, isso amplia muito. Eu estou dizendo para você de uma empresa que tem a sede em um determinado país, mas a sua cadeia produtiva, ou seja, as partes de um determinado produto que ela comercializa, podem ser fabricados em diferentes países do mundo. Se a gente for pensar, por exemplo, os nossos dispositivos eletrônicos, às vezes a placa do seu videogame, ela foi feita na Zona Franca de Manaus, mas com uma peça que veio da China e que vai ser montada, de repente, nos Estados Unidos. Então, olha a ideia aí da ampliação.
Isso a gente vai chamar de uma fragmentação produtiva. Ou seja, um produto ele está sendo fabricado, as suas peças elas estão sendo fabricadas em diferentes países do mundo. O aumento da concorrência internacional, a gente vai perceber daqui a pouquinho que começam a conseguir sobreviver apenas aquelas empresas que têm um maior capital, uma maior força para concorrer nesse mercado, que acaba sendo um mercado perverso. Se você se lembra, a gente falou na última aula sobre a globalização, que o Milton Santos, um geógrafo, ele fala da necessidade de uma outra globalização. Porque essa globalização que a gente vive, de verdade, ela é uma globalização perversa. E ela é uma globalização que acirra as desigualdades. Então, aquelas pequenas empresas, elas têm dificuldade de se manterem no mercado. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. As bolsas de valores, né, é uma característica, a negociação é feita e aí a moeda, né, a nossa moeda quase que de corte, aí tem uma coisa histórica, o dólar, né? A moeda norte-americana, a gente tem no capitalismo financeiro os Estados Unidos como a principal nação aí e provavelmente vai continuar por vários anos, mesmo a gente pensando na China enquanto um país que vem sobressaindo nessa questão industrial, mas os Estados Unidos ainda concentra essa força, né? Foram os criadores, por exemplo, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, um que atende os países da América Latina. Então, essas bolsas de valores, esses títulos financeiros, eles acabam tendo muita força e isso um pouco justifica a quebra de pequenas empresas. O que ocorre com as empresas, então, no capitalismo financeiro? No gráfico aí, né, você consegue perceber que tem um sujeito com a maior parte do bolo vibrando aí numa lógica que a gente já pode começar a conceituar monopólio, né? E tem vários outros empresários, a gente pode os classificar assim, com uma pequena fatia. Então, aqui a gente já tem um indicativo do que esse monopólio acaba gerando para esses empresários, para alguns empresários e para alguns donos de empresa. Então, aqui vai um fluxograma, né, um esquema para a gente pensar um pouco isso. Então, eu tenho mais investimentos financeiros vindo desses bancos. Uma maior capacidade de expansão das empresas. É lógico que a empresa, né, a sua empresa, a minha empresa, se fosse o caso, ela precisaria ser uma empresa que tem um produto que é atrativo, que vale a pena, que cabe nesse mercado que a gente sabe que é o da inovação. Essa maior expansão das empresas, né, e esse ganho que essas empresas têm de território, a gente pode pensar nessa expansão, dessa fixação dessas empresas multinacionais e transnacionais em outros países, elas acirram a competição dentro dos países. Então, se a gente pensa Brasil, por exemplo, as cervejarias, por exemplo, elas fundiram e acabaram virando a Ambev, ou seja, a Antártica hoje é a Ambev. Algum tempo atrás, a Antártica era uma marca independente. Então, há essa organização, há essa fusão entre as empresas para darem conta do mercado. E aí, as empresas menores, elas têm que ter ou um nicho de mercado mais local, ou acabam sendo vendidas ou mesmo decretam falência, né? E isso gera o quê? A diminuição do número de empresas de um mesmo ramo. Porque se antes eu tinha variedade, por exemplo, de possibilidade de consumo de uma determinada bebida ou de um outro bem, por exemplo, vamos dizer de alimentação, então, se antes, por exemplo, eu poderia escolher entre o hambúrguer da Sadia e da Perdigão, e uma podia fazer, por exemplo, uma promoção diferente da outra, hoje as duas são uma única empresa, né? E aí, quando a gente compra uma ou outra marca, elas não trocaram o nome, né? Os nomes permanecem, a gente está consumindo o produto de um mesmo grupo, né? De uma mesma empresa onde essa fusão foi gerada. Então, há uma diminuição do número de empresas no mercado.
E aí a gente vai ter um capitalismo que vai estar associado a essa organização em oligopólios e monopólios, que a gente vai falar um pouquinho agora, né? Quando a gente fala de monopólio, eu estou dizendo de uma única empresa que quer controlar o mercado de um determinado produto, né? Isso acontece, né? E foi daí que surgiram todas essas outras denominações, né? Os monopólios aí. Se a gente pensa, petróleo é um exemplo interessante de monopólio, né? A OPEP, os países que produzem petróleo no mundo, eles fazem o valor do barril aí do desejo, né? É um grupo de pessoas, de países que fornece para o mundo inteiro. O oligopólio é a situação na qual um pequeno grupo de empresas, então, ele domina o mercado de um determinado setor. Se a gente pensa o alimentício, por exemplo, dos embutidos, aí pensando Sadia e Perdigão, seria um exemplo. Os trustes são a fusão administrativa entre duas ou várias empresas, né? Para promover o controle desse mercado também. E os holdings já são uma empresa que detém um controle maior de empresas de setores diferentes. Quer um exemplo no Brasil? A Unilever. Se você compra creme dental, dependendo da marca, e olha no verso, tá lá o usinho da Unilever. Se você compra o sabão em pó, tem também o fio dental, alguns produtos associados à linha alimentícia, de cereais. Então, vocês estão vendo que é uma empresa que domina um mercado de diferentes nichos, né? Não é só o do petróleo, mas sim o de produto de higiene, produto de limpeza, alimentício, né? Então, é um volume maior aí. Para a gente pensar, então, já que você é um estudante que vai participar do Enem, eu trouxe uma questão do Enem que diz um pouco sobre esse mundo na era da globalização e fala, então, da expansão do sistema capitalista, né? Então, ele vai dizer que no texto é feito referência ao momento do capitalismo, que é esse da globalização. E essa globalização, ela foi possível em função do quê? Então, essa globalização, ela foi possível em função da propagação dos meios de comunicação, principalmente. A gente consome todos esses produtos, não necessariamente indo a um supermercado ou indo a uma grande loja ou a um shopping. É possível consumir esses produtos? Também via internet. Então, a propagação dos meios de comunicação fortalece ainda mais essas empresas. Chegando ao final da nossa aula, vamos recapitular comigo o capitalismo financeiro? Então, a gente hoje se ateve à terceira fase do capitalismo, o capitalismo financeiro ou monopolista. Esse capitalismo associado à força dos bancos, à força do capital, à força das ações, à força dos investimentos. A concorrência entre as empresas se torna acirrada, o que promove a organização dessas empresas nesses grupos que a gente disse dos monopólios, oligopólios, os trustes, né? O fenômeno da globalização ganha força, né? Porque essa interdependência, ela se intensifica muito, né? E aí, como a gente disse, como eu disse para você, é uma interdependência que, na maioria das vezes, não depende da sua presença física para consumir aquele produto, que se você tiver curiosidade de olhar aí na sua casa, você vai ver que vários dos seus produtos vieram de países do mundo todo aí, ou pelo menos vieram da Finlândia, a sua calça foi feita na Tailândia, o seu tênis é chinês, e aí às vezes alguém que fez uma viagem te presenteou comprando nos Estados Unidos, né? Então vivemos nesse mundo que é mesmo global. Pensando que você é um estudante do terceiro ano, continuo torcendo por você, que você seja aprovado, não só no Enem, no terceiro ano, né? Nesse ano tão conturbado, continue estudando, não desanime, né? É possível ganhar muito tempo e aprender muito. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.